Pronto, pessoal. Vamos dar uma viajada na maionese agora? Vamos dar uma viajada na maionese. Vamos misturar aqui, fazer uma mistura louca de numerologia com misticismo, com música, para a gente compreender aí o violão. Coisa louca, né? Então vamos lá. Ó, vou colocar o número 1 aqui, tá? E o número 1 aqui vai representar para nós o quê? O início de tudo, né? O 1 que criou todas as coisas, né? O 1 que criou todas as coisas, que criou tudo. Então esse 1 vai ser, para nós, o Dó, tá bom, pessoas? O Dó. Então vamos lá viajar na maionese, entendeu? Então 1 é Dó, dentro do místico, aí vocês já aproveitam para viajar um pouco na questão mística, na questão do esoterismo. A gente já ensina tudo de uma vez só, né? Então, 1 é igual ao Deus que criou tudo, vamos pensar assim, né? A luz, que de onde tudo surgiu, e nós vamos comparar com o Dó, ok? Então, o número 1. Aí, se a gente for para o 2, tá? Vamos comparar o 2 com a fusão do Yin Yang, né? Yin Yang dentro do misticismo, dentro do esoterismo, a fusão do feminino e do masculino, né? Não como sexo, mas como existência. E essa fusão dos dois é, na verdade, onda e partícula, energia e partícula, vai gerar, então, vamos chamar de Ré, ok? Vocês vão compreender depois na música como isso é interessante, né? Teoria louca minha, né, pessoas? Aqui nós vamos, então, para o número 3. No esoterismo, o número 3 representa o quê? Representa a perfeição, não é? É quando a luz que sai do Criador, né, se divide em duas, aí ela se divide em Yang, feminino e masculino, e forma um ser, né? Nesse caso vamos falar, forma um ser humano, vamos supor, né? Na criação do homem. Vamos chamar isso aqui de Mi, ok? Então nós temos aqui, deixa eu ver se eu posso escrever aqui. Nós temos aqui o Dó, né? Início de tudo. Deixa eu aumentar esse negocinho aqui para caber. Vocês vão ver que essa teoria minha é louca, mas é baseada, né, na sabedoria hermética, né? Que é interessante também para você que é músico, gosta também do hermetismo, né? Gosta da sabedoria, gosta do esoterismo com S, né? Não o esoterismo com X. Então vamos lá. O Ré, como eu disse para você, a gente vai, vamos tratar o Ré como o Yin e Yang, vamos tratar como feminino e masculino, que é Yang, né? É o duplo, né? É a dicotomia, na verdade, né? São os opostos, né? Tudo que é 2 é oposto, né? E tudo que é 2 é oposto forma um terceiro, né? Esse Mi aqui, vamos colocar, então, o ser humano, só para poder... Criação do ser, né? Vamos colocar aqui, criação do ser, surgimento do ser. Do ser. Então, aqui surge o ser, né? Agora nós vamos lá para o 4. O 4, pessoas, né? Vocês vão... Eu estou fazendo essa analogia por quê? Porque todos fizeram, né? Do 1 ao 8, todos fizeram. A analogia, a existência se explica assim também, né? Então, a própria Blavatsky, né? Na sua doutrina esotérica, tem lá, né, a oitava das sétimas, né? Para quem já estudou o esoterismo de Blavatsky, não é? Vamos para o número 4, então, que o 4 representa o quê? Um equilíbrio. O 4 representa o equilíbrio. Porque quando esse 1 aqui, que é o início de tudo, ele pode ser comparado a Deus, ou a luz que criou todas as coisas, né? Tira a luz de si e gera dois valores aqui, que é feminino e masculino, e que a gente pode entender também como partícula e onda, energia e onda. Quando ele tira isso aqui, ele cria um ser. Quando ele cria um ser, o ser se une a ele. Quando o ser se une a ele, então esse 3 com mais 1 forma o 4. Então aqui a gente vai chamar o 4 de equilíbrio, né? Existe um equilíbrio. Ok, pessoas? E esse 4, deixa eu colocar aqui, esse 4 é o Fá, né? Vocês vão ver que a teoria da esotérica,
da sabedoria, ela combina certinho com... Esses números combinam com tudo que é perfeito, né? Esses números, você pode colocar eles em todas as coisas da vida, observando dessa forma que você vai ver que vai dar super certo, né? Vai encaixar tudo isso aí, porque a matemática, né? As teorias matemáticas foram os homens, né, os co-criadores, nós seres humanos, vasculhando nas coisas. Mas a matemática real, verdadeira, da quântica, né, da quanticidade, dos números, né, essa pertence ao Criador, né, porque na verdade, né, a gente, quando olha com os olhos, a gente vê as quantidades das coisas. Isso foi ele quem criou. Então, por isso que esses números combinam com tudo, né? Vamos para o número 5, que é uma coisa muito interessante, né? Porque o 5 vai causar um certo meio desequilíbrio, né? Vai dar uma balançada o 5, entendeu? Né? Então, a gente pode colocar... O 5 vai ser aqui o Sol, né? E a gente pode colocar como uma continuidade, um desequilíbrio de continuidade. Não sei se vai caber para escrever aqui. Desequilíbrio de continuidade. Esse desequilíbrio de continuidade que o Sol causa quando a gente está tocando violão, né? A quinta causa, né? Acho que não vai caber aqui não, gente. A quinta, coube. Esse desequilíbrio que a quinta causa é o desequilíbrio que dentro da existência a gente vai dizer o quê? Né? O 1 criou tudo, trouxe o 2, né? O 2 ficou perfeito que se uniu ao 1, né? Então, o 3, trouxe o 3, né, que é o ser, ficou perfeito porque se uniu com o 1 e ficou 4, equilíbrio. E aí surge alguma coisa ali que vai desequilibrar, vai causar um desequilíbrio de continuidade, né? Aí dentro do esoterismo a gente chama isso de um erro que aconteceu na existência. Isso aí tem várias explicações, né? Uns acham que o erro foi a serpente que trouxe, né, fez a Eva comer do fruto. Outros acham que o desequilíbrio partiu do próprio Criador, aí não importa. Aí é uma questão de visão, né, dessas doideiras, né, metafísicas. Mas vamos entender aqui, então, já que todo mundo conhece a historinha da Eva, vamos tratar então como se fosse Eva e Adão. Tá? Então, no caso aqui, estava lá um equilíbrio perfeito de Eva, Adão e o ser supremo, né, o Criador. Aí aparece a serpente, né, dá o fruto para Eva, né, e esse é o 5, né? Vai causar então ali um desequilíbrio de continuidade, porque agora, né, Eva abriu os olhos, assim, conhece o bem e o mal, e agora eles vão decidir como é que eles vão continuar essa vida deles aí, ok? Desses 5 vai brotar aqui os 6, né? Os 6 que a gente vai dizer, vocês vão percebendo que essas notas musicais vão se comportar exatamente como os números. Por isso que eu estou fazendo essa analogia aqui. Então vamos até o fim desse vídeo para vocês compreenderem. É um vídeo de muita sabedoria, ok? Isso aqui é uma coisa interdisciplinar, pode dizer assim, né? Ou até pluridisciplinar, coisa louca, né? Mas vamos lá, o 6. O 6 é o Si, não é? Então vamos colocar aqui o Si. E o Si, no caso do 6, o Si é uma nota muito interessante também que vocês vão ver depois. Vou colocar com letra maiúscula aqui o Si. E o Si, pessoas, né? Ele é o 6. E o 6, dentro do esoterismo, dentro da metafísica, né? É considerado o número do antropocentrismo, número do homem, né? Eu vou colocar aqui antropocentrismo para poder compreender melhor isso aí, né? Por quê? Porque depois que... Aí a gente vai usar aqui o exemplo da Eva e do Adão para não precisar usar outras coisas mais místicas, né? Porque tem várias formas de usar isso, como eu disse, os números combinam com tudo. Mas vamos lá para os 6. Os 6, depois se vocês quiserem, eu posso colocar nesse canal também aqui alguns conhecimentos cabalísticos e esotéricos, né, dos números, tá? Mas, por enquanto, a gente está já aproveitando para usar um pouco do conhecimento dos números para aprender violão. Isso é muito interessante, né? Então, como a Eva e o Adão estavam lá numa boa e apareceu um outro ser, né, formou os 5 ali, né? Apareceu um outro ser e comungou com eles, né? Então deu a eles conhecimento do bem e do mal.
O homem se tornou, então, antropocêntrico, né? Passou a ser o centro do universo, né? O centro da Terra, perdeu o contato com o Criador e não se importa mais com esse contato, porque agora o homem está ligado, né, a si mesmo, né? Às suas próprias descobertas, né? Então, o Si é o número de homem, é o número do antropocentrismo, 6. É por isso que 666, né, é o número considerado da besta, porque 666 é 666, 3 vezes homem, 3 vezes o poder do homem, 3 vezes o poder antropocêntrico, 3 vezes a distante da luz, né? Vamos dizer assim. Então tá. Agora nós vamos para o número 7. Então, esse número 7 é interessante, né? Porque agora vamos fazer uma reflexão aqui. No número 1 nós tínhamos a luz. A luz dividiu em dois, né? Em Yang e Yang, ou feminino e masculino. Quando a luz divide em Yang e Yang, cria então um ser. Quando cria esse ser aqui, ele é um ser criado. Quando ele se une ao Criador, vem o 4, ele passa a ser um ser, né, no equilíbrio com o Criador. Quando, de repente, aparece um pequeno desequilíbrio ou grande desequilíbrio, depende de cada um, para criar uma continuidade de outra forma. Então, aprende-se aqui o conhecimento do bem e do mal, no 5, né, no Sol, aprende, e vocês vão entender também por que o Deus Sol, porque 5 representa o Deus Sol, também é muito interessante, né, por que o Sol cai no 5 aqui nas notas musicais, é bem interessante essa reflexão, né. Bom, mas aí, né, causando esse desequilíbrio, vem para o 6, o livro de antropocentrismo. Vocês percebem que aqui do 3 para o 4, juntou-se aqui a criatura, juntou-se ao Criador, né? E então formou uma harmonia, um equilíbrio. Aqui a criatura se afasta do Criador, né? É um desequilíbrio. E aqui a criatura então se torna antropocêntrica, né? E aqui no 7 vai acontecer de novo, né, uma tentativa de ligação com o Criador. Então, esse número 7 é o número. É o. Pô, gente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Né? Tinha alguma coisinha, por isso que eu estava percebendo alguma coisinha errada aqui. Né? Mas é isso mesmo. Então, tudo que eu disse pro Lá serve pro Si, tá, gente? Porque eu só confundia o nominho só. O Si aqui, que é uma nota muito interessante mesmo, ele é a perfeição, vamos dizer assim, né? Ou ele é a perfeição, mas não no homem, né? Porque esse homem não se uniu ainda. É uma tentativa. Só que a gente pode comparar com a vinda de Jesus, né? O número 7 representa a sabedoria, representa a luz, e o número 7 a gente pode entender como na verdade, a gente pode entender o número 7 como a vinda de Jesus. Né? Nós vamos chegar no número 8. Tá? O número 8 agora vai repetir o Dó. Vocês lembram disso? Por que o número 8 vai repetir o Dó? Olha que interessante, né? Porque como aqui era a luz no início de tudo, a perfeição volta, e quando a perfeição volta, tem que se unir o homem. Se o homem se une com a perfeição, então ele volta a ser perfeição de novo, entendeu? Então, vocês percebem que o 8 é 2 vezes o 4? É a segunda tentativa de equilíbrio, a segunda tentativa de juntar o homem ao Criador, entendeu? Então, 4 e 4, 8, né? 2 vezes o equilíbrio, isso fortalece, duplica, e o 8 significa uma nova tentativa de equilíbrio, ou a gente pode colocar também um equilíbrio, né? Dó, né? Porque vai equilibrar de novo. Isso vai acontecer quando a gente estiver tocando música, né? Quando a gente descansar no Fá e voltar para o Dó, e vocês vão observar isso. Então, aqui nós temos no Dó o equilíbrio, né? Segundo equilíbrio, vamos colocar assim. Segundo equilíbrio. Então vocês entendem como é interessante, né? Então a gente tem aí 7 notas musicais, nós temos, né, os 7 números principais, não é? Porque esse número dentro da sabedoria mística, esotérica, né? A gente vai longe, né? A gente chega até o número 12, que é o principal de tudo, é fazer essa avaliação, essa visão, essa sabedoria até o número 12, não no caso da música aqui, né? E depois a gente segue adiante, né? Número 12 dos 12 apóstolos, 12 vezes 12, 144, os 144 salvos que está escrito no Apocalipse. Então vocês veem como a sabedoria do Criador, ela é uma sabedoria que está toda codificada, né? Tudo está codificado, nós estamos codificados. Se houver permissão, se vocês gostarem desse vídeo,
e falar para mim: nossa, Carlos, a gente prefere que você fale de coisas sábias, de coisas místicas, coisas sábias, de mistérios, porque é muito mais interessante do que a música. Se vocês acharem isso, aí eu continuo o vídeo aqui fazendo coisas mais ligadas ao esoterismo. Se vocês também preferirem, eu misturo as duas coisas, como eu estou misturando aqui agora, já se aprende as duas coisas de uma vez só. Né? Então vocês percebem por que o dó é a base de tudo, né? Aí o dó é chamado de fundamental, né? O ré é chamado de segunda, o mi chamado de terceira, o quarto chamado de fá, o fá chamado de quarta, o sol chamado de justa, né? Porque, querendo ou não, né, também dentro da própria criação, isso é uma certa justiça, né? Porque o ser perfeito aqui, né, quando esse ser está perfeito aqui, no número 3, ele é um ser que ele não tem um raciocínio, ele não tem uma crítica. Né? Ele recebe a crítica aqui no 5, quando é dado a ele a possibilidade de raciocínio, né? E de se perceber quem é e de perceber todas as coisas. Então é meio justo também, né? Ou pode-se dizer justo, que o ser pudesse abrir os olhos, né? De certa forma, né? Mas ele se tornou assim então antropocêntrico, né? Vocês. Então essa é a aulinha que eu quero dar para vocês hoje, só como como é que eu posso dizer? Quero dar essa aulinha para vocês como uma forma de vocês me disserem, né? Uma forma de vocês dizerem: Carlos, olha, que maravilha, nós adoramos, pode dar continuidade. Se vocês gostarem e falar pode dar continuidade, então nós vamos dar continuidade dentro desse sistema aqui que eu acho bem interessante, né? E aí a gente pode já mexer com os acordes, a gente pode criar acordes e fazer certas coisas aqui, sempre mexendo com essa matemática